E aí, queridos e queridas, como é que vocês estão, beleza? Bora para mais um vídeo aqui do melhor curso de Python. Não se esqueçam que os vídeos estão... para ser mais exato, os arquivos dos vídeos estão aqui no GitHub. Não se esqueçam também de dar a estrelinha boleteia aqui no projeto. E caso vocês queiram ver quando é que sairão os próximos vídeos, as datas estarão aqui. Ok? Então, por exemplo, este vídeo que eu estou gravando é para o dia 9, às 8 horas da noite. Não se esqueça também de curtir, compartilhar, assinar o canal, ativar a notificação. E é isso aí. Se você caiu de paraquedas agora nesse vídeo, eu aconselho muito a você voltar em vídeos anteriores, entender todos os outros vídeos para poder chegar aqui. Tá? Ah, mas porque eu sou burro? Não. É porque eu vou usar outros conceitos que eu já disse em vídeos anteriores. Tá? E eu não vou ficar perdendo muito tempo explicando muito eles aqui. Beleza? Caso você já venha dos outros 23 vídeos contando a introdução, os outros 22, né? Para ser mais exato, vamos lá. Não sei se vocês lembram, quando eu fiz aqui o vídeo do gerador de nome de cachaceiro, eu falei que pode ser que tenha alguns erros aqui no código. Né? Não exatamente no código, mas possíveis erros. E por que eu estou dizendo sobre os possíveis problemas? Porque realmente pode ser que aconteça algo. E não depende exatamente de você. Por quê? Quando nós estamos testando aqui o nosso código, nós estamos sempre vendo o melhor cenário possível. Ah, então, se eu colocar 1, se eu colocar 2, se eu colocar 3, se eu colocar 4, né, é sempre o cenário mais bonitinho. Só que o problema é que nem sempre é assim. Principalmente quando nós estamos programando coisas que são para outras pessoas. As outras pessoas não sabem o código, as outras pessoas não fazem a menor ideia do que está atrás do código. E outra, que é uma coisa que eu demorei um bom tempo para entender, elas não têm a menor obrigação de saber o que você programa ou não. O problema é seu. Você simplesmente tem que fazer um sistema que funcione. Ah, mas eu demoro tanto tempo para poder fazer isso. Cara, é aquela palavrinha que começa com F. Dane-se. O problema é seu. Você programa, você trabalha, as pessoas não têm responsabilidade e não têm obrigação de saber qual é o código de vocês. E para isso que existem duas formas, vamos considerar assim, que as duas que eu vou abordar mais rapidamente. Que a primeira é, você já tem uma ideia de possíveis erros. Minha cachorra late, a vida é assim, não sei se está pegando no microfone ou não, e vai ficar. Pode ser que aconteçam alguns determinados erros ou problemas caso fuja do melhor cenário possível, ou você pode simplesmente colocar um código que, se acontecer algum erro, você trata ele de uma forma. Eu vou tratar neste vídeo do primeiro, a gente identificar um possível erro antes dele acontecer. E nós tratarmos de uma forma para que esse bendito desse erro não ocorra. Tá? Lembra quando eu também falei sobre que dá para você você ter o mesmo resultado programando de formas diferentes? Dependendo da forma que você programa, pode haver algum possível erro. Tá? E eu vou tratar de alguns aqui neste vídeo. Então vamos começar finalmente. Né? Então vamos primeiro analisar o if. Então eu vou aqui colocar, por exemplo, eu tenho aqui o 1, 2 e o 3. Tenho o valor 1, 2 e 3 que eu verifico cada um deles. Tá? Se for o número 1 é Betinho, se for Chechel, 3 é Zé, 1 é Furico, 2 da Viola, 3 é o Rosca Solta. Só que a gente tem um pequeno problema. E se a pessoa colocar 4 no mês? Aqui eu estou colocando uma variável direto no código. Só que este valor, com toda a certeza do mundo, vai ser recebido de fora. Vai ser recebido através de um usuário, de uma pessoa que não tem nada a ver com o seu código. Tá? Nada a ver no sentido que ela não tem a menor obrigação de saber se o seu código está funcionando ou não. Então, vamos dizer que por erro, falta de atenção, né, ou por pura maldade, a pessoa colocou um número diferente. Antes de tudo, eu vou copiar só esse pedaço aqui e já vou colocar ele direto lá em cima. Porque quando nós estamos tratando aqui do Jupyter Notebook, eu executo bloco por bloco. Mas quando você estiver programando numa outra API, você vai rodar tudo de uma vez. Então, se eu colocar aqui, ó, veja que o mês ele é 4 e o dia ele é 3. Não tem nenhum 4 aqui. Na hora que eu rodar, ele vai voltar simplesmente o sobrenome, que é o Rosca Solta. Vocês conseguiram detectar qual que é o possível problema? Ou possível não, o problema que nós temos aqui? O problema é, nós necessitamos, no nosso programa, que tenha um nome e um sobrenome. Partindo dos ifs, eu não tenho a garantia que a pessoa vai ter que digitar tipo do 1 até o 5, 7, eu não sei exatamente qual o número que ela vai digitar, por mais que nós coloquemos um determinado valor.
né? E para isso, para a resolução disso, nós temos várias formas. Então, por exemplo, podemos colocar um valor padrão. Como que seria mais ou menos um valor padrão, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um else. Caso não tenha nenhum, eu vou colocar nome igual a Chico. Sei lá, veja que não tem nenhum Chico aqui, mas por padrão ele entra Chico, né? Então eu vou colocar aqui. Então aqui é padrão. Então eu tenho um valor que, se a pessoa não digitar nenhum dos valores que eu quero, ele coloca o valor aqui. Qual que vai ser o sobrenome? Então, padrão. Então eu vou colocar aqui sobrenome igual a Tuita. Não sei se vocês já viram o Moção que tem o Chico Tuita. Chico Tuita! Então, o padrão vai ser Chico Tuita, mas como que vai funcionar aqui? Se ele não digitar o mês, vai aparecer Chico. Se ele não digitar o dia, vai ser Tuita. Se ele não digitar, se ele não colocar 1, 2, 3, ou se ele não colocar 1, 2 ou 3, e assim por diante. Então, por exemplo, eu tenho o 4 e o 3. Então ele vai virar o Chico Rosca Solta. Se eu colocar 5, vai virar o Chico Tuita. Se eu colocar um 5 em texto, 5A, por exemplo, ele vai virar o Chico Tuita. Isso é uma resolução de um valor padrão. Obrigatoriamente eu tenho que fazer o que você está falando, Zuruba? Não. Depende muito de como que você vai estar desenvolvendo o seu sistema. Veja que aqui eu já estou pensando numa visão sistemática da coisa. Estamos deixando de ter aquele programinha if, else, A1 mais 1 igual a 2 e já estamos começando a pensar um pouco mais acima. Ah, mas está difícil. Galerinha, eu falei que o curso dali para frente, do if para frente, ia ficar foda. Então, mantenham comigo. Vocês não são obrigados a manter a parte do valor padrão. Isso é uma das resoluções que vocês podem ter. Ah, mas eu quero ter uma resolução X. Beleza, funcionando, está tudo ótimo. Tá? Uma outra coisa que nós podemos fazer aqui também, pelo menos nos ifs, podemos colocar uma condicional. Então, como que poderia funcionar uma condicional? Obrigatoriamente eles teriam que colocar nome, obrigatório, nome e sobrenome. Então, é obrigatório ter nome e sobrenome. E como é que nós podemos fazer para isso funcionar, né? Uma das soluções teríamos que verificar se o valor está entre os valores ao qual eu tenho. Como assim? Veja que aqui eu tenho do 1 até o 3. Beleza? Vamos considerar que nós não tenhamos aqui a parte do padrão. Tá? O padrão ele não entra nessa situação. Por quê? Porque obrigatoriamente eu tenho que ter um nome e um sobrenome. Tá? Existe uma função que nós temos aqui, que é um range. 1, 3. Então, o que é o range? Ele vai voltar um valor, veja que é exclusivo, tá? Ele não pega o último valor, ele vai do 1 até o 3. Então, por exemplo, eu tenho do 0 até o 3. Então, ele vai voltar do 0, 1, 2, o 3. Ele exclui. Tá? Então, se eu quero voltar do valor do 0 ao 7, eu vou voltar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então, você vê o primeiro número e você ignora o último, que é onde ele vai. Ah, se eu colocar, sei lá, menos 3, ele vai do menos 3 até o 6. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos essa função. Ele volta um range, ele volta um intervalo, e eu estou jogando ele dentro de uma lista. Não sei se vocês conseguiram entender aonde eu quero chegar nisso. Lembram do operador in? O operador in, então como que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um if. Né? Obrigatoriamente eu tenho que colocar um valor do 1 até o 3, por exemplo. In, então eu vou colocar mês in. Eu vou colocar, por exemplo, aqui numa outra variável, eu vou chamar aqui de opções igual a list. Eu vou transformar numa lista e eu vou colocar aqui range do 1 até o 4, porque eu só tenho do 1 até o 3. Né? Tanto que se eu vier isso aqui, copiar e colar para poder exibir, ele vai voltar do 1 ao 3. Beleza? Então, como que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um if, vou fazer uma condicional, que eu tenho que verificar se o mês e o dia estão no intervalo de opções. Então, eu vou fazer aqui, mês em opções,
e dia em opções. Se tiver nos dois, ele volta a um determinado valor. Caso não, print. Tá bebo? O número do mês e do dia. Se eu vier aqui e rodar novamente, veja que aqui eu tenho 4, já tenho 5A. Ele vai voltar. O que ele está fazendo? Não tem lista dentro de string. Por quê? Porque aqui eu digitei um texto. Veja que aqui a gente já tem mais um detalhe. Pode ser que a pessoa digite um texto e não um número. Mas nisso daqui por enquanto eu vou ignorar, tá? Então eu vou manter só que eu realmente trate e seja só números, ok? Pelo menos por enquanto. Então na hora que eu rodar aqui, olha só, mês em opções, não suporta lista em int. Então o que está acontecendo? Eu tenho aqui um valor, se diz, tá, aqui eu tenho um list do range do 1 até o 4, né? Então eu tenho opções, mês em opções, então deixa eu colocar aqui parênteses e colocar aqui o parênteses novamente. E aí eu coloco. É porque não pode ter sem parênteses, tá? Porque senão pode ser que opções e dia. Porque lembra que eu falei no vídeo anterior que você tem ordem de operador? Então o e ele está acima do in. Então ele estaria fazendo opções e dia. Por isso que estava dando aquele erro aqui embaixo. Tá? Por isso que ele estava reclamando que ele não suporta o operador e, não suporta a lista e não suporta int. Não se esqueçam que nós estamos também lendo sobre a parte dos erros, tá? Então por isso que eu coloquei aqui, eu coloquei entre parênteses. Primeiro eles vão fazer essas operações e logo depois eu vou fazer uma operação e. Então, daí obrigatoriamente eu tenho que ter um número dentro deste range. Então vou colocar, por exemplo, aqui um 3. O 3 eu tenho dentro do mês, mas 5 eu não tenho. Se eu rodar aqui, ele vai voltar a mesma coisa. Agora, se eu voltar 3 e se eu voltar 1, ele vai colocar que o nome de cachaceiro é Zé Furico. Outra opção que eu tenho também para poder fazer esta mesma verificação. Eu poderia verificar, como eu já não tenho o valor padrão do else, eu posso verificar o valor de nome. Então eu posso, por exemplo, colocar if, ok? Entre parênteses, porque senão o operador vai acabar prejudicando. Eu tenho se nome for igual a vazio, o que não pode, aqui eu tenho que colocar diferente. Se for diferente de vazio, e, neste caso porque eu tenho os dois, e sobrenome for diferente de vazio, ele exibe. Caso não, ele não exibe nada. Veja que aqui eu começo atribuindo o valor vazio, né? Eu só inicio ele como string. Eu coloco aqui. Se eu voltar, diferente é assim. Foi mal. Seu nome de cachaceiro é Zé Furico. Então se eu colocar aqui 2, ele vai voltar. Zé da Viola, se eu voltar aqui 3, ele vai voltar. Zé Rosca Solta, se eu colocar um 4, ele não tem 4 aqui, então ele vai continuar, o sobrenome vai continuar vazio, e aí ele reclama. Ok? E N opções eu posso ter aqui. Eu posso verificar qual que é o tipo do mês, qual que é o tipo do dia, né? Eu posso verificar se ele for um texto ou não, e assim por diante. Tá? Então voltemos para o próximo, na questão das listas. Vamos considerar que seja só isso, tá? Eu não vou complicar mais assim como eu compliquei aqui em cima. Qual que é o grande problema que nós estamos tratando aqui? Lembra quando nós estamos tratando de listas? As listas, elas começam do 0 até determinado valor? Então, qual que é um dos problemas aqui? O problema é que eu tenho mês menos 1. E se o infeliz me coloca menos 1 aqui? Ou se ele coloca 0 e 4? Né? Se ele coloca 0 e 3, por exemplo. E eu vier para cá e rodar. Qual que vai ser o valor que vai voltar? Não sei se vocês conseguem ver. Se eu colocar um menos 1, veja que aqui, na hora que eu coloquei, como eu estou colocando o 0, aqui ele volta menos 1. Mês menos 1, então vai ser menos 1. Qual que é o valor que vai voltar? Vamos ver se vocês conseguem pensar nisso.
Então este valor aqui, que é o mês, ele está menos 1. Ó, vou até colocar aqui, ó, print mês igual a ponto format mês. E aqui eu vou colocar dia. E aqui eu vou colocar o format dia. Vou dar um print aqui, ó, 0 e 3. Se eu colocar o mesmo cálculo que eu tenho aqui, ele vai voltar menos 1 e 2. Qual que é o valor que vai voltar? Vamos ver se vocês sabem qual o valor que vai voltar. Vai voltar Zé Rosca Solta. Por que ele está voltando Zé Rosca Solta? Não sei se vocês lembram quando nós falamos sobre listas. Porque quando nós estamos tratando sobre índices negativos, ele vai puxar do último para o primeiro. Então, menos 1 do mês é o Zé. 2 é o, neste caso, é o terceiro, que é o Rosca Solta. Se eu vier aqui e colocar o valor 0 aqui também, qual o valor que ele vai voltar? Ele vai voltar Zé Rosca Solta. Ele voltou Zé Rosca Solta. Se eu colocar menos 1, ele vai voltar Zé da Viola. Porque aqui eu vou estar com o menos 2 e o menos 2 está aqui. Ah, e se eu colocar menos 3? O que vai dar? Vai dar erro. Porque vai estar com o índice fora do intervalo. Ah, e se eu colocar, por exemplo, aqui 4? Ele vai rodar também um erro, porque aí ele vai falar que este índice está fora do intervalo. O que não pode, tanto que eu vou colocar aqui em cima, que é para poder exibir antes o erro. 3 e menos 4. O máximo que eu só tenho aqui dessa lista é menos 3. E quais são as possíveis possibilidades? E quais são as coisas que nós podemos fazer aqui para tentarmos resolver essa parte da lista? Eu vou deixar isso para o próximo vídeo, porque senão esse vídeo vai acabar ficando muito longo. Beleza? Espero que vocês tenham entendido a parte do if, espero que vocês estejam entendendo essa parte, que aqui nós estamos nos concentrando simplesmente para identificar e tentar resolver alguns problemas antes que eles ocorram. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que o vídeo é difícil, eu sei que daqui pra frente vai ser difícil pra cacete, mas como eu disse, estamos todos aqui para aprender e eu já disse desde o começo que programar não é fácil. Beleza? Beijos na bunda de vocês e até mais.